Shalom, shalom, amados. Vamos abastecer o nosso templo, né? O nosso canal do existir aqui na face da terra na tarde deste dia. Então, lá em Romanos, né? Capítulo 2, Paulo nos diz o seguinte, no versículo 6. Versículo 5, desculpem. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna ao que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Versículo 8. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Veja bem, aqui o que eu quero destacar com vocês é a nossa semeadura. Não tem erro. O que nós semearmos, nós colheremos. E Deus, como ele diz aqui, né? Ele já coloca no nosso coração. Ele nos dá essa consciência do que é certo e o que é errado. Porque ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então nós não temos para onde escapar. Ninguém pode dizer, eu não sei, eu não conheço. O seu entendimento pode estar embaçado. Porque à medida que nós vamos fazendo determinadas coisas, nós vamos nos afastando da fonte de vida, da vida verdadeira. Mas nós temos, mesmo assim, momentos de lucidez. E Deus colocou em nós. Ele não nos fez. Às vezes você pode pensar assim, mas aí, eu não sei. Não, ele já colocou em nós. Deus não é injusto. Ele não nos condenará sem ter nos dado o que nós precisamos para poder segui-lo, para sermos aquilo que ele nos chamou, nos convidou para ser. Então, essa palavra que ele fala, ele vai retribuir, tá? A todos. Da maneira que nós plantarmos, nós colheremos. Não tem como plantar maçã e colher abacaxi. Não tem mesmo, amados. A teimosia, o coração obstinado, precisa ser vencido. Precisamos sair desse cárcere que a nossa alma nos leva à autossuficiência, ao autocontrole, quando nós não permitimos que Deus seja Deus nas nossas vidas, mas nós tomamos o lugar dele. Nós achamos que podemos controlar as nossas vidas, as vidas das pessoas que estão nessa volta. Estamos redondamente enganados. A nossa identidade, quem nós somos, a clareza é necessária. Quem eu sou? Sou uma filha de Deus amado, e você também é. Jesus, todas as vezes que foi questionado, que foi confrontado, quando ele foi para o deserto, Satanás quis colocá-lo em crise, quis ferir Jesus na identidade dele. Se tu és filho de Deus, se tu és, faz isso, faz aquilo. Em todo o tempo, Satanás quis provocar Jesus, levá-lo a agir precipitadamente, instigar ele, provocar ele para que ele desse prova do poder dele. Amados, não é diferente para nós, não. Nós somos filhos de Deus, Jesus foi o primogênito. Nós seremos provocados para que nós cheguemos a querer dar pérolas a poucos, né? E não, nós não temos que fazer isso. Ele instigou Jesus a agir. E quantos de nós são instigados a agir, sabe? E Deus está nos convidando a nós sermos. Porque quando nós somos, nós sabemos da nossa identidade, que nós somos filhos de Deus amados. Sabe que tudo que Deus prometeu está em nós. Nós não ficamos ansiosos em provar nada para ninguém. Mas nós sentimos o toque de Deus quando precisamos fazer algo de verdade. E aí, é preciso nós estarmos em sintonia. É preciso nós estarmos em vigilância. É preciso que nós estejamos em comunhão. Para que essa conexão não caia. Como quando a internet das nossas casas cai, a gente fica, tá sem internet, nada vai, né?
E é o nosso principal alimento. O nossa... Tá me faltando a palavra. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. O nosso sopro da vida é a presença de Deus. Sem essa presença, as coisas não dão certo. As coisas descambam, vão para lados totalmente diferentes. E é muito fácil isso acontecer. Se nós não estivermos ali, sabe? Ao abrir os nossos olhos, buscar a presença de Deus, sabe? Ter o foco, ter essa consciência de que nós precisamos adorá-lo, que nós precisamos reverenciá-lo, que ele é o primeiro nas nossas vidas. Nada, nem ninguém pode ocupar esse primeiro lugar. Senão nós vamos nos perder, tá? Aqui no versículo 8, olha a clareza. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. 9. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Então, a nossa essência é o bem. Só que, às vezes, as pessoas se esquecem ou não querem acreditar que essa terra tem dono, que nós mesmos, nós não fomos feitos pela nossa vontade, pela nossa decisão, pelo nosso querer. Não. Mas sim porque Deus quis que nós tivéssemos vida, que nós viéssemos à terra. Não foi pela vontade de dois seres humanos, pelo prazer. Não. Poderíamos ter sido um aborto. Como viveríamos sem o Espírito, sem o sopro da vida? Não viveríamos. Então, nós somos feitos pela vontade de Deus. Isso também nos ajuda quando nós pensamos que não sou amado, não fui desejado. Não. O dono do universo que nos desejou, que nos deu a vida, que nos trouxe a vida. Não foi pela vontade do homem. Não, amados. Foi pela vontade suprema, amorosa, criadora, todo dono da prata, do ouro. Quando a gente fala prata e ouro, a gente está falando a prata e o ouro ensinam, tá? Literalmente. Estou falando de tudo sobre essa vida. O ar que nós respiramos vale muito mais que a prata e o ouro. Porque se você tiver a prata e o ouro, mas não tiver o ar, você morre. Então é muito mais precioso o ar que nós respiramos. Quando nós não vivemos em amor, nós não estamos na sintonia de Deus. Nós estamos pisando no campo do inimigo. E isso é perigoso demais. Sabe, amados? Ele já foi vencido na cruz. Mas, para isso, nós precisamos acreditar na cruz, precisamos nos submeter, precisamos querer amar, ter atitudes correspondentes, não amar de palavras. Não é o discurso, né? Como o meu líder fala, não é o discurso que vai determinar quem eu sou, mas os frutos que eu dou, o caráter revelado, é que vai mostrar quem eu de fato sou. Porque falar é muito fácil. Agora, viver o que a gente está falando, aí é outro assunto, não é verdade? Então, todo cuidado é pouco. Desde o paraíso que o inimigo vem tentando usurpar, querer tomar o lugar de Deus, nos oferecer poder, nos oferecer aquilo que ele não tem de verdade. Porque tudo que ele tem a nos oferecer é baseado na mentira. E aí, quando nós não estamos na sintonia do amor, nós estamos dando lugar à vaidade, ao egoísmo, com todos os seus frutos. E o caminho disso aí, o final desse caminho, é de desastre, é de morte, é de pecado, é de dor, é de distanciamento total de Deus. Mas nós não podemos ficar sozinhos. Nessa caminhada, nós precisamos estar congregados. Porque congregados, nós estamos submetidos a uma autoridade que é de Deus. Procura uma igreja séria. Se você acha, né, às vezes as pessoas usam como desculpa, mas as igrejas, os líderes, é isso e aquilo. Sim, é verdade. Mas existem igrejas sérias. Existe transgênico e existe não transgênico. Existe de tudo. E o Espírito Santo ouve a oração, nosso pedido. Então você vai encontrar, não deixe que isso seja uma desculpa, sabe? Ou então dizer que está só na internet. Não, nós precisamos estar com os outros, precisamos adorar juntos, precisamos ser levados ao arrependimento, à consciência. Sem arrependimento, nada feito. É preciso arrependimento, é preciso consciência do pecado. Não há avivamento, não há vida nova, sem que primeiro ocorra o arrependimento. Não podemos plantar
uma vida nova, como uma árvore, uma flor, em cima de coisa podre. Não, temos que retirar, temos que limpar, temos que colocar terra nova, para que haja o nascimento, para que haja uma resposta saudável. E assim também é conosco. Não nos esqueçamos que nós somos a coroa da criação. E a coroa da criação. Imagina como estão as nossas pedras, como está tudo isso. Está faltando pedra na nossa coroa. Vamos pedir a Deus que nos revele, nos mostre. Ele gasta muito tempo conosco. Ele não poupa, sabe? Nada do que Ele pode nos dar para nos tornar melhores, para nos termos perto dEle, porque Ele ama muito. Um amor perfeito, incomparável a qualquer outro amor sobre a face da terra. Amém? Vamos orar? Antes de você orar, vá lá, curta, compartilhe, porque você fazendo isso, essa palavra pode chegar além, aos ouvidos de alguém que precisa ouvir alguma coisa, ainda que seja uma frase, uma palavra. E nós não fazemos obra sozinho. Eu não posso fazer obra sozinho, só posso fazer com a sua ajuda. E muito obrigada. Ô Paizinho Santo querido, em nome de Jesus, ó Pai, leva-nos além, ó Deus, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Deus. Revela, Deus, a nós aonde temos deixado de acertar, onde temos errado, ó Deus, onde não temos, ó Pai, andado de acordo com a tua vontade, com o teu querer, ó Pai. Tira todo espírito de engano, ó Pai, de embaçamento das nossas mentes, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Tira-nos, ó Pai, do lugar da autossabotagem, daqueles lugares, ó Pai, onde o inimigo atua, Deus, levando-nos ao erro, Deus, tirando-nos a paz, tirando-nos da tua presença, Deus. Nós precisamos de ti mais do que tudo, Deus. É a primeira coisa, Pai. Depois todas as outras serão acrescentadas, ó Deus. Nós cremos em nome de Jesus. Fica conosco, ó Deus. Sem ti, tudo é perda, Deus. Muito obrigada por nos amar, por caminhar conosco, por nos resgatar, ó Pai. Por Jesus. Muito, muito obrigada, Deus. Amém. Até o devocional amanhã, amados. Um beijo no seu coração.